É uma ilusão o empreendedor achar que, nossa, se a direita voltar, vai melhorar tudo. Como é que está seu produto? Como é que estão seus canais de distribuição? Como é que está seu marketing? Como é que estão suas vendas? Se aumentar os impostos, como é que eu faço para aumentar minha margem de lucro para conseguir dar conta desses impostos? Então, ficar batendo panela na janela não vai mudar nada. Agora, você tem que pensar a sua empresa como um microcosmo. É o seu país. Então, você tem que ser um presidente do seu país. E tem que fazer o seu país dar certo. Às vezes você e o Matheus, que atende diretamente o pessoal aqui, puxar a orelha mesmo, falar, ó, acorda, dá um tapa na cara deles, falar, acorda, por que você está terceirizando o resultado do seu negócio? Por que você está achando que é culpa do funcionário? Por que você está achando que o governo está o tempo inteiro na sua... Você não planeja nem fluxo, você não tem uma visão de 6 meses no seu negócio. Por que o empresário se desmotiva? Em 3 motivos. Número 1, porque ele não tem um alvo claro. Ele acorda de manhã para viver mais um dia de cada vez. Então ele não tem um propósito maior, ele não tem uma grande missão para a empresa dele. Segundo, falta para ele PPPs. São pequenas percepções de progresso. E terceiro, ele não se dá recompensas pelas pequenas vitórias. Professor Gilberto, você acha que no Brasil de hoje, com as instituições do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário como estão, nós temos liberdade para falar o que nós quisermos? Nós somos de fato uma nação que vivemos numa democracia? E antes de começar a discutir aqui esses temas polêmicos sobre política, eleições, 2026, Copa do Mundo, reforma tributária, eu quero que você conheça o programa Escala de Negócios, que é a nossa imersão de 3 dias aqui em São Paulo, com um programa de acompanhamento de 3 meses, que você vai aprender as melhores práticas sobre gestão, marketing e vendas, para não reclamar que 2026 é um ano de crise, e sim fazer de 2026 um ano de crescimento para o seu negócio e de recordes de crescimento. Então já clica aqui no primeiro link da descrição e se inscreve para fazer parte da próxima turma. E agora vamos para o nosso vídeo. Você que está aí assistindo, para o que você está fazendo agora, tem um botãozinho aí de curtir aí embaixo, você curte esse vídeo. Tem um botão de se inscrever, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Muitas vezes você que está aí assistindo a gente agora, não tem esse aculturamento para isso. Eu passei 18 meses da minha vida fazendo um MBA. E agora a gente tem um professor ao vivo, disponível para você aí, e você muitas vezes não se dedica para isso. Então, pega essa aula, revisa, compartilha esse conteúdo depois com a sua equipe, porque você pode voltar, você pode tirar checkpoints disso aí. E esse é um dos principais poderes que a gente tem hoje com a internet, né? De poder disseminar informação de qualidade. Então aproveite isso aí. Tem um tema que eu trouxe até na minha colinha aqui, Matheus e Gilberto, que é um tema um pouco mais técnico, mas que realmente faz muito sentido a gente colocar aqui na mesa, porque vai totalmente de encontro a esse tipo de tópico mais profundo, mais educacional, e que também tem um impacto grande no dia a dia do empresário, no dia a dia do empreendedor, que é essa tal dessa NR1. Uhum. Eu sou da comunicação, do marketing, eu sempre vivi ambiente mais criativo e sou desafiado criativamente o tempo inteiro. Mas eu vejo que eu não sei nada de NR1. Então, e talvez você que está aí assistindo a gente também não saiba. Só que isso é o tipo de tema que todo mundo foge, mas que acaba impactando o seu negócio bastante, né, Gilberto? É assim, ó, o que é essa tal dessa NR1, né? Agora em 2026, as empresas todas terão que ter ações internas que estejam preocupadas com a saúde mental das pessoas que ali trabalham. E eu acho que isso aí não tinha que ser uma lei, uma normativa, acho que isso aí sempre tinha que ser uma cultura da empresa, né? Então, todo mundo que trabalha aqui vê que eu treino de manhã, treino à noite, eu cobro da galera que treinar, eu cobro da galera se alimentar de forma saudável, eu vejo o pessoal comendo chocolate, ele já chama a atenção do pessoal e tal. Por quê? Porque eu sei das armas da super saúde, né? Então, para você conseguir ter performance na vida e no trabalho, o que são essas armas? Alimentação saudável, relacionamentos positivos, meditação, atividade física e sono restaurador.
Então, fazer uma atividade física, dormir bem, comer bem, isso é fundamental. É difícil você ver uma pessoa que tem esses 3 hábitos, tendo burnout, tendo depressão. Então, por que você vê muitas pessoas dentro de empresas tendo isso? Porque elas não têm uma vida saudável. Eu conheço gente que trabalha 12 horas por dia há muitos anos, nunca teve um burnout na vida. Mas a pessoa tem seu tempo certinho de treinar, a pessoa leva sua marmitinha, a pessoa ela come suas frutas, a pessoa ela respeita o sono dela, ela não fica futricando no WhatsApp, no celular até 2 horas da manhã e no outro dia tem que acordar às 6 para ir treinar. Ela sabe respeitar o tempo de sono. Então você tem que ser disciplinado com isso. Mas daí não é todo empresário que é capaz de capacitar o seu time para fazer isso. Aí o governo vai lá e cria uma normativa. Você pensar em o que era a Ambev há 20, 30 anos atrás, não tinha esse negócio de saúde mental. Ele é meta, é pressão, é indicador. E uma nova geração que está chegando, ela tende cada vez mais a não trabalhar sob pressão. Ela não gosta de indicadores, ela não gosta de metas, porque isso aumenta a ansiedade dela. Daí uma das formas de se reduzir a ansiedade chama-se previsibilidade. Então, quando você monta um planejamento estratégico para a sua empresa, igual a gente apresentou o nosso aqui em dezembro para o time inteiro, o que é um planejamento? É uma previsibilidade. Então, todo mundo sabe tudo que a gente vai fazer todos os meses de 2026 inteiro. Então, previsibilidade reduz a ansiedade. Quando você pega uma geração Z ali, é uma galera que já não é mais tão motivada a recompensa, a bônus. Eles querem saber qual que é o propósito da empresa, se eles vão ter autonomia ali ou não, se é uma empresa capaz deles se desenvolverem. Então a NR1, ela por si só, de forma isolada, é até difícil de se analisar. Você tem que analisar um contexto macro-geracional do que está acontecendo, sabe? Sim. Então o comportamento humano está mudando muito. E daqui 10 anos você vai ver essa galerinha que hoje está presa no TikTok ali 4, 5 horas por dia. Quando eles entrarem no mercado de trabalho, vai ser um outro desafio, vai ter que criar uma outra normativa. E eu vejo até no futuro uma forma de bloqueio de redes sociais durante o trabalho, sabe? Igual tem em escola. Escola tem muito isso. Então o menino não pode usar celular e tal. E como a gente está criando uma geração de adultos infantilizados, possivelmente no futuro a gente vai ter que tratar o adulto como se fosse uma criança. E nada contra a NR1, tá? A NR1 tem que ter mesmo. Mas eu acho que isso é uma obrigação da empresa, independente se é normativa ou não. Você tem que cuidar da saúde das pessoas que trabalham com você. Você foca tanto em produtividade, meta, indicadores, receita, resultado, mas o ser humano não é uma máquina. Ele tem uma fisiologia que precisa ser controlada. Então é inteligente para o dono de empresa prezar pela saudabilidade dos seus colaboradores. A Space Edu é uma escola e como escola ela tem método. Quando a gente pensa na saúde, seja mental ou física, que você citou, o ponto de partida é implementar, é sair do zero, é não ficar com aquela obesidade de conhecimento, que nós temos um acesso a muitos conhecimentos para essa questão da saúde, e implementar. Dentro da implementação, o que seria o mais importante? É alcançar um resultado já no primeiro momento? É ter dentro da empresa uma meta, como a gente falou no planejamento? Então, para que a implementação de uma saúde melhor, de mudanças dentro do campo de desenvolvimento empresarial que nós fazemos, o que seria o ponto de partida para essa implementação acontecer e ser vitoriosa e acontecer de fato uma mudança? Legal. Quando a gente fala de NR1, né, que as empresas precisam estar preocupadas com a saúde mental dos seus colaboradores, eu acho que a primeira pessoa que tem que se preocupar com a saúde mental é o próprio empresário. Porque ele que está diante dos maiores desafios, ele que tem folha para pagar, ele que resolve os problemas da empresa. E quando a gente fala que 4 empresas fecham por minuto no Brasil, são empresários que às vezes sucumbem. Eles não têm inteligência emocional para isso. Então, por exemplo, frustração. Né? O que é frustração? É um gap entre a expectativa e a realidade. E o empresário ele se frustra, porque ele tem várias ideias que não dão certo. Mas você tem que saber gerenciar isso. Desmotivação. Por que o empresário se desmotiva? Tem 3 motivos. Número 1, porque ele não tem um alvo claro. Ele acorda de manhã para viver mais um dia de cada vez.
Então ele não tem um propósito maior, ele não tem uma grande missão para a empresa dele. Segundo, falta para ele PPPs, que são pequenas percepções de progresso. E terceiro, ele não se dá recompensas pelas pequenas vitórias. E eu volto em PPPs, né? Quando a gente faz aqui o Escala de Negócios, que é uma imersão de 3 dias, e depois tem um acompanhamento de 3 meses com o empresário, por que a gente faz esse acompanhamento? Porque semana após semana, pegando na mão do empresário, a gente consegue gerar para ele essas PPPs, essas pequenas percepções de progresso. Então, o cara não precisa sair de um faturamento anual de 5 milhões para 50 milhões. Mas se ele sair de um faturamento de 5 para 6, se no mês ele sair de um faturamento de 200 para 220, se ele ver na semana que ele vendeu 10% a mais, isso para ele já traz uma felicidade muito grande. O que gera motivação para o empresário não é assistir um videozinho motivacional no YouTube. Isso é uma empolgação momentânea que ele toma banho e dorme, no outro dia ele continua a mesma bosta. Agora, para gerar motivação real, ele precisa de resultado. E o resultado não precisa ser macro, mas são pequenos resultados que ele colhe no dia a dia, que o somatório disso lá no final vai ser um grande resultado. Então, se você quer se motivar como empresário, PPPs, foque em pequenas percepções de progresso, que é o que a gente fala para eles durante a implementação. Então, eles precisam implementar para ter essas pequenas percepções de progresso, se motivar para continuar agindo e crescer na sua empresa. Só que o empresário, assim como o ser humano, ele tem alguns venenos cerebrais, medo, autossabotagem, procrastinação. Então, por que as pessoas procrastinam, né? Perfeccionismo, perturbação, paralisia, passividade, preocupação, presunção, preguiça, prepotência, power brain, planejamento. São vários motivos, dentre eles o perfeccionismo. O perfeccionismo é ele querer achar a situação ideal, o momento ideal, a forma mais perfeita possível para ele executar alguma coisa. Sendo que 1 é maior que 0, feito é melhor que não feito, né? Então, é tirar esse perfeccionismo de lado, fazer com as condições que eu tenho hoje para no futuro ter condições melhores e fazer melhor ainda. Então, basicamente, é isso aí que a gente prega na implementação do pessoal. Perfeito. Caraca. Muita coisa, hein, Matheus? Muita. Que é isso? Olha só, a gente está falando aqui muita coisa legal e eu estou refletindo sobre o quanto que realmente o governo impacta o dia a dia, não só nosso como cidadãos, como indivíduos, né, inseridos ali no seio social, mas em outras camadas, em outras esferas da nossa vida, né? E a gente falou aqui de NR1, que agora ficou claríssimo, Gilberto, até obrigado por isso. A gente falou de reforma tributária, a gente falou de vários aspectos, né, que se cruzam com a rotina e com a vida do empreendedor. E a gente, pensando mais de forma direta na política propriamente dita e nessa instituição que é o empreendedorismo, né? A gente teve aí, estamos num segundo mandato, né, seguido de um viés ideológico mais à esquerda, né? E a gente teve um lapso que foi o governo do presidente Bolsonaro, que é um governo que depois de muito tempo foi uma direita mais límpida, mais clarificada como direita mesmo, né, no Brasil, no cenário político brasileiro. E isso foi determinante para essa polarização, né, Gilberto, que você falou ali, que está realmente muito claro a linha de divisão desses fatores aí. Hoje, no começo do episódio, a gente falou que a gente ia falar até sobre essa questão da política de forma mais clara. Se é uma ilusão o empreendedor achar que, nossa, se a direita voltar, vai melhorar tudo. Ou a partir desse alinhamento que talvez traz um pouco mais de liberdade em alguns pontos, ou o impacto que esse viés de direita determina ali, por exemplo, principalmente nas políticas das leis, das coisas que são impostas, né, desse contexto que vem de Brasília, né? O pessoal define algumas coisas lá e daqui a pouco a nossa vida modifica bastante, né? É uma ilusão ou nem tanto assim a pessoa achar que realmente o problema é o viés ideológico, ou é muito mais mesmo, talvez o preparo do empreendedor, a questão cultural, ou todas as coisas
se misturam naturalmente. Se a gente pensa em Fernando Collor de Mello, ou FHC, ou depois Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula. Vamos pegar todo esse espectro histórico aí. Jorge Paulo, Beto Scupira e Marcel Telles, donos da Ambev, eles continuam sendo entre os caras, entre os 10 mais ricos do Brasil, independente do governo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, em vez de ficar assistindo vídeo de político o tempo inteiro, o que vai acontecer com o STF, o Banco Master, não sei mais o que, é pensar no seu modelo de negócio. Sim. Então, como é que está seu produto? Como é que estão seus canais de distribuição? Como é que está seu marketing? Como é que estão suas vendas? Se aumentar os impostos, como é que eu faço para aumentar minha margem de lucro para conseguir dar conta desses impostos? Então, ficar batendo panela na janela não vai mudar nada. Sim. Agora, você tem que pensar a sua empresa como um microcosmo. É o seu país. Então, você tem que ser um presidente do seu país. E tem que fazer o seu país dar certo. Então, quando a gente faz o nosso país dar certo, que é a nossa empresa, a gente gera emprego, a gente cresce, a gente gera renda, a gente paga mais impostos para o pessoal. E depois que eu consegui ali arrumar minha cama, depois que eu acordei, que eu consegui estruturar minha família ali dentro de casa, estruturar minha empresa, aí eu vou colocar a cabecinha para fora para pensar um pouco mais em Brasil. E eu não estou falando que a gente tem que ser egoísta não, tá? Eu estou falando que a gente tem que trocar reclamação por preparação. Então, é comum governos de esquerda não serem tão responsáveis com contabilidade, financeiro, economics e tributário. Então, é super comum. Isso afasta em investimentos estrangeiros, tem empresa dos Estados Unidos que não quer colocar dinheiro aqui, enfim. Governo de direita já tem um pouco mais de controle sobre isso. Só que o Brasil vai lá e cá. Então, você pode ver que o Bolsonaro mesmo, ele tinha tudo para dar certo, mas veio uma pandemia no meio do caminho. Então, como é que eu vou julgar como é que foi o governo dele? Pandemia, quando que a gente teve isso? Teve peste bubônica lá no século XIII. Então, ele enfrentou uma pandemia ali que ele teve que fazer vários reajustes, ele com Paulo Guedes. Então, eu não posso comparar um governo com outro, sendo que as condições reais de temperatura e de pressão foram completamente diferentes. Não posso julgar sobre o governo for bom ou ruim. Estou falando de tentativa de golpe. Não, esquece, estou falando de governo. Sim. De propostas de governo para o crescimento do país. Então, provavelmente o Lula, se ganhar essa próxima eleição, vai ser o último mandato de um governo de esquerda no Brasil. O Lula, acho que ele não estudou bem administração de empresas, então ele não criou sucessores, ele não criou líderes. Então, os líderes que ele criou são muito fracos em termos de poder executivo para ganhar uma eleição. Então, o pessoal de centro e direita, se a esquerda ganhar essa eleição em 2026, pode ter certeza que lá em 2030, quem vai reinar nos próximos anos são os governos de centro e direita, pelo fato da esquerda não ter sucessor, sabe? E aí você vai pensar em quais são os países do mundo que um país que tem partidos de esquerda deram super certo. Vocês me falam aí. O Matheus vai falar. Fala aí, Matheus. Eu desconheço. Aliás, é um tema que ele, ao mesmo tempo, ele precisa estar claro para o empresário e para que ele tome boas decisões, ele sair dessa inércia e não ficar só consumindo esse tipo de informação, mas ao mesmo tempo é um tema polêmico. E para que a gente não perca a polêmica, professor Gilberto, você acha que no Brasil de hoje, com as instituições do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário como estão, nós temos liberdade para falar o que nós quisermos? Nós somos, de fato, uma nação que vivemos numa democracia plena? Quando surge o alviverde em pó... Eu vou cantar o hino do Palmeiras aqui, que é melhor do que eu te dar uma resposta sobre isso aí. Enfim, a gente está na internet há muitos anos, então a gente já sabe, já viveu várias coisas. E não é legal a gente ficar falando mal de algumas instituições no Brasil, porque a gente sabe que hoje isso é muito controlado, né? Você tem um conflito gigantesco acontecendo no Irã há várias semanas e o que o pessoal faz lá é cortar a internet. Então, aqui no Brasil, tem alguns canais de YouTube, alguns Instagrams que caem. Lá é um pouquinho mais profundo. Tira a internet, tira a comunicação, tira até a telefonia. Pô. Tem casos que cai até a pessoa. Mas enfim, não vamos falar muito disso, né?
Aí que vem um drone aqui. Vai saber, né? Mas o que a gente tem que pensar sempre é o seguinte. Você vê muita gente saindo lá dos Estados Unidos e fala assim, vou lá empreender no Brasil. Ou é mais gente saindo do Brasil querendo fazer a vida nos Estados Unidos? Exato. Mais o segundo caso, né? Por que será? Isso, né? E até o Paraguai passou a ser um desejo de consumo de alguns empresários, né? Isso. E eu não estou falando que o Brasil é um país ruim para empreender, não. Tá? O Brasil é um país continental, que é um país de muitas oportunidades, tanto é que tem um censo que mostra que o Brasil é, no mundo, o país que tem mais CNPJs por indivíduo. Sabia? Caraca. Então é o maior CNPJ por indivíduo. Quer dizer que o Brasil é um país empreendedor. Por quê? Porque tem muita oportunidade. Você pega o norte, é completamente diferente do sul. Você pega o centro-oeste, é outra coisa. Então, lá em cima manda uma coisa, aqui embaixo manda outra. A cultura das pessoas, a forma delas falarem, o tipo de produto que mais vende. Você acha que a forma que a Ambev vende no Pará é a mesma forma que a Ambev vende no Rio Grande do Sul? O próprio termostato da geladeira que fica no posto de combustível, lá em Santa Catarina, é diferente de Paraupebas, por exemplo. Se o cara regular o termostato do mesmo jeito, o cara vai beber uma Brahma lá no Paraupeba, vai estar quente. Então eu tenho que saber viver esses vários Brasis, entender que existe oportunidade. Por isso que eu falo, reclamar não adianta absolutamente nada. Ter convicção, não falar tudo que pensa, mas falar aquilo que é necessário. É legal, mas assim, cuida do seu microcosmo primeiro, sabe? Cuida do seu país, controla os indicadores, tem um bom planejamento, que eu posso te falar que você vai ter aí não uma canoinha enfrentando um tsunami, mas um torpedeiro norte-americano de guerra ali, que é capaz de enfrentar qualquer onda. Esse assunto é muito legal, né? A gente pensar em cultura comportamental, que é algo que, obviamente, nasce nas relações das pessoas e ela emana. Antes de você ser empresário, você foi um estudante, você foi uma criança, teve o seu contexto familiar ali. Estudante eu sou até hoje. Perfeito, é isso aí, professor. E estimula a gente, inclusive, né, Matheus? Bastante aqui. É um ambiente muito forte a cultura da Space Edu nesse sentido. E aí, vamos pensar na figura do empresário. Se a gente pensar no empresário norte-americano, ele nasceu numa cultura que vem do embasamento, que é algo ultra disseminado em todos os Estados Unidos ali, que é make money. Então, é fazer dinheiro. Então você tem responsabilidade com aquilo, porque a responsabilidade é sua, Matheus, de empreender lá. Se você empreender lá, você fazer caixa, receita, gerar lucro. E no Brasil a gente já tem algo que a gente escuta desde criança, assistindo televisão, escutando uma rádio, né? Vocês que é de gerações mais recentes não tiveram isso. Mas a gente falava assim, as pessoas ganhar dinheiro, né? Eu preciso ganhar dinheiro. Não, eu tenho que ganhar mais dinheiro, tá? Ganhar. Então ganhar, eu estou entendendo que é um movimento onde vão me trazer e não que eu tenho a alta responsabilidade de fazer. Assim como talvez um empresário na Europa tem um outro contexto. Partindo de todo esse cenário que eu montei aqui, o empresário brasileiro ele é um pouco mais infantilizado, ele terceiriza muita culpa, Gilberto, você acha? Você acha que é um desafio para nós aqui na Space Edu, por exemplo, educar até em outras esferas mais, nem tanto tecnicamente, mas mais culturalmente. Às vezes você e o Matheus que atende diretamente o pessoal aqui, puxar a orelha mesmo, falar, acorda, dá um tapa na cara desse, acorda, por que você está terceirizando o resultado do seu negócio? Por que você está achando que é culpa do funcionário? Por que você está achando que o governo está o tempo inteiro na sua... Você não planeja nem fluxo, você não tem uma visão de 6 meses do seu negócio, entendeu? Sim. O empresário brasileiro, culturalmente, ele é um pouquinho mais medíocre nessa forma de pensar e digerir o próprio negócio? Vamos lá. Eu não vou voltar muitos anos na história não, tá? Mas vamos pegar ali década de 60. Assume um presidente dos Estados Unidos chamado John Kennedy, e no primeiro discurso dele, ali na frente da Casa Branca, ele fala assim no microfone: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ou seja, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, claramente, eu estou ali trazendo uma filosofia protagonista. É de você ser dono das suas próprias coisas e dar um jeito.
E eu quero que você dê um jeito pelo seu próprio país. Em contrapartida, quando você pega nos últimos anos aí do Brasil, você vê ali um debate político, o cara falando assim, tem que ter CLT. CLT, quando a gente vai parar para pensar, Getúlio Vargas, né? Você acha que o Lula é populista, você dá Getúlio Vargas, então ali é um rei do populismo mesmo, sabe? É o Marx brasileiro. E aí o Brasil teve grandes projetos, não sei se você ouviu falar da Fordlândia, que o Henry Ford ele montou ali no norte do Brasil uma indústria da Ford para colher borracha de seringueiras, tal. E aí o pessoal foi lá e começou a colocar um seed cartridge, não sei o quê, e enfim, o negócio não foi para frente. Então, o Brasil ele tende muito mais a ser um país assistencialista do que fomentar pessoas protagonistas. Então, são culturas diferentes. E quando você pega as pessoas mais ricas do mundo, onde é que elas estão mais concentradas? Né? E não vou nem comparar com China, porque China, o governo é dono de grande parte das empresas ali. Mas os Estados Unidos não. Então, os grandes empresários, as big techs, estão ali. E tem fomento para isso. Então, grandes fundos como o Sequoia, por exemplo. O Sequoia é um grande fundo que investe nas empresas. Inclusive, o dono do Sequoia é um químico, igual eu. E aí, enfim, são culturas completamente diferentes. Então, não vou dizer que o Brasil ele é infantilizado. Mas o Brasil, por conta dos últimos anos, ele foi treinado a depender muito mais de assistencialismo do que ser dono da própria vida. E aí pessoas numa faixa ali que ganham um pouco menos, por exemplo, parece que tem uma regra agora que bet, você sabe que é o que mais cresceu no Brasil, né? Então é o que mais investe nos campeonatos paulista, brasileiros, são os maiores patrocínios. E aí parece que agora quem recebe Bolsa Família ou algum incentivo do governo não pode apostar na bet. Então você vai ali entrar na bet e ele vai te perguntar, você tem acima de 18 anos? A segunda pergunta é, você tem algum tipo de auxílio do governo? Se a pessoa tem, ela não pode apostar. Porque o governo entende que uma pessoa como essa, ela não tem ali discernimento cognitivo para saber o que é certo ou errado, e ela vai apostar, pode acabar perdendo tudo. Só que essa mesma pessoa, ela é capaz de votar, ela é capaz de dirigir, ela é capaz de beber. Então, é muito dicotômico isso. Então, parece que a gente está sendo um pouco manipulado, sabe? Eu não sei se é isso, não. Vai deve saber. ser coisa de... né? Deve ser maluquice da nossa cabeça. Cara, é dose. Dose é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Fazer atividade física incentiva isso, tá bom? Substâncias da felicidade. Não beba dose no copo, viu, mano? John, sabe que aqui na Space Edu, 10 entre 10 empresários citam uma dor e que ao longo dos atendimentos a gente percebe que é frequente, né? Então, além de todos os empresários citam isso, a frequência, e com esse cenário de incentivo, benefícios e um governo paizão como esse que está, fica aquela dificuldade em atrair as pessoas certas. Ter as pessoas que mais vão viver essa cultura que nós já falamos aqui. Viver esse ambiente da empresa, pensando e cuidando da empresa como se fosse dele próprio, e não somente do fundador, do proprietário, do empresário. Se você, Gilberto, fosse começar hoje uma empresa com um objetivo claro de ser líder de mercado naquele assunto, como você faria para encontrar as pessoas mais adequadas para que a sua empresa, esse novo negócio, tivesse êxito? Legal. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que é mais importante no corpo humano? O cérebro, o coração ou o estômago? Boa pergunta. Eu diria que seria o cérebro, mas eu tenho o estômago também tem uma importância grande. Se eu tirar seu cérebro, acontece o que com você? Vira um vegetal. É só uma máquina funcionando sem... Não funciona, você morre. Se eu tirar seu coração, o que acontece com você?
morra também. Você morre também. A sonda resolve, não resolve não? Não. Então, a sonda ajuda ali muito no intestino e tal. Mas é assim, se eu te perguntar qual que é mais importante, o coração ou o cérebro, ou se eu te perguntar, a pessoa tem que fazer uma cirurgia cardíaca, quem que é o mais importante, o anestesista ou o cirurgião? Aí você fala, o cirurgião, cara, mas vai fazer uma cirurgia cardíaca de abrir aqui seu tórax sem precisar de anestesia. Então, é assim, o que é mais importante numa empresa quando você vai montar uma empresa? Aí todo mundo vai falar assim, vendas, ou vocês vão falar marketing. Já eu penso o contrário. Eu penso que todos os departamentos são importantes, só que a primeira coisa que a gente tem que partir é de qual é o tipo de empresa que eu quero ter. Isso se baseia em algo chamado de cultura. Então, a primeira pessoa que eu contrataria é uma pessoa muito boa de RH, que é uma pessoa que me ajudaria a criar a cultura da empresa, os valores que essa empresa vai seguir e, a partir dali, contratar pessoas que estejam alinhadas a esses valores para que eu consiga ter uma empresa drivada ao resultado que eu quero. Então, no final do dia, o que é cultura? É um conjunto de valores que moldam o comportamento das pessoas. Então, o que eu quero como empresário, eu, Gilberto? Eu quero uma empresa que cresce, que gera resultado o tempo inteiro. Então, para isso aqui, a gente tem 4 valores na nossa cultura, que é propósito, progresso, propriedade e admiração. Propósito é uma empresa com significado, nós somos uma empresa de educação. Segundo, progresso. É uma empresa que cresce o tempo inteiro. Então, se eu vou fazer um processo de recrutamento e seleção, igual que a gente ensina até para o pessoal os 16 passos do RH, eu não vou contratar uma pessoa que não quer crescer, que não tem ambição, que não quer ter melhoria contínua, porque ela fere o valor da empresa, que é o progresso. Lembra que eu quero crescer como empresa? Então, para isso, eu tenho que imputar valores que gerem um comportamento nas pessoas que gerem o crescimento que eu quero. Então, se você escolhe os valores errados da sua cultura, você não vai chegar no resultado que você quer. Só que tem gente que não sabe nem o que é cultura. E se eu perguntar quais são os valores da sua empresa, ele vai falar assim, justiça, honra, honestidade e Deus. Aí fala, legal. O que você comeu ontem na hora do almoço? Ele vai falar, carne, arroz, feijão e salada. Eu falei, legal, agora me fala de novo, quais são os valores da cultura da sua empresa? Ele vai falar, família, ele já muda, ele não sabe quais são os valores. Então ele não montou a cultura dele certinho, sabe? Uhum. Então ele sabe que é importante, ele vê aqui, ali num vídeo do YouTube, mas ele não sabe quais são os valores. Se ele souber, ele prega só numa parede. É diferente você criar um ritual de implementação de uma cultura. Se perguntar para qualquer pessoa que está aqui, eles sabem os valores de cor. E a gente cobra das pessoas o resultado justamente por conta dos valores que a gente tem na nossa cultura. Então, o primeiro lugar que eu começaria é o RH pensando na cultura para trazer as pessoas certas para gerar o resultado que eu quero. E quando você fala em valores, Gilberto, eu estou há poucos meses aqui contigo, eu posso afirmar claramente o quanto esses valores eles são essenciais para que o meu comportamento, né, o meu dia a dia aqui na empresa reflita isso. Então, quando a gente pensa em propriedade, eu a todo momento estou preocupado se a gente está com uma luz ligada num ambiente e não precisaria estar aceso, até por uma questão ecológica, ou até mesmo pela questão do custo. Se existe a possibilidade de você não ter que fazer um investimento naquele momento para alguma coisa, um material, um equipamento, por que fazer esse investimento? Então, se questionar isso. Então, eu tô sempre olhando para os valores. O valor do progresso é importante não só para a empresa, como para o indivíduo. Uhum. Então, eu, ao longo desse período que eu estou aqui, eu tenho buscado viver realmente os valores, porque eu me identifiquei absolutamente com eles. E acredito que esse seja o objetivo do empresário, encontrar os valores corretos, saber por que eles foram escolhidos, para que daí sim, ao escolher um colaborador, ao escolher um novo funcionário, ele viva também aquilo, né? Sim.
Então você só está aqui porque você concordou com os valores da nossa cultura lá no seu processo de recrutamento e seleção. Exato. Então isso que faz você ter essa cabeça de dono, que é o valor da propriedade. Então escolher um RH para que ele contrate um bom time de vendas, um bom time de marketing, seria o passo número 1. Tá começando uma empresa agora, foca em fazer caixa, foca em vender. Só que você tem que ter um bom produto. Então você vende um produto ruim, é colocar chantilly em bolo de bosta. Você vai vender só uma vez, o pessoal vai falar mal. Então, foca em ter um bom produto ou um bom serviço, fazer um marketing minimamente daquilo, focar em venda, fazer caixa, daí você cresce seu time. Mas a perguntinha-chave sempre que fica é, eu preciso de dinheiro para contratar ou eu preciso contratar para ter dinheiro? Essa resposta lá na nossa imersão eu explico aí claramente aí qual que é o racional por trás disso aí. Perfeito. A gente falou no início aqui do nosso papo que o ano ele tem alguns eventos meio específicos, né, e muito significativos para o ambiente empresarial. O cara que ele está todo dia lidando com tanto problema, como que ele pode olhar esses eventos? As eleições, a Copa do Mundo, a taxa Selic é um evento, é um acontecimento grande, né, no nosso dia a dia. Mas como é que ele pode olhar para isso e, de alguma forma, não enxergar problema, não enxergar caos, não enxergar dificuldade? Tem oportunidade de verdade em um momento onde muitas vezes vai ter feriado, vai ter prolongação de final de semana, essas coisas assim. E onde que entra, Gilberto, principalmente a internet, como estratégia, como um mecanismo que o cara pode tomar proveito ali nesse cenário todo. Legal. A primeira coisa, Jonathan, aquilo que você chama de problema, eu chamo de rotina. Então, eu tenho 37 anos hoje, eu empreendo desde os 23. Eu tenho 4 empresas que são modelos de negócio completamente diferentes, com funis completamente diferentes, com planos de marketing completamente diferentes, tem centenas de colaboradores, eu tenho dor de cabeça todo dia, mas eu não chamo de problema, eu chamo de rotina. Sim. Empreender é tomar 85% do tempo de porrada. E os 15% ali é glória, sabe? Então, por isso que empreender é um ato de coragem, né? Agora, para você mitigar as consequências de que isso aí pode trazer, é ter um bom planejamento estratégico, com previsibilidade e colocando isso já. Então, sabe aquela empresa que chega lá na semana do Dia dos Pais, ela lembra de na sexta-feira, nossa, é Dia dos Pais, tem que fazer um post. Pô, marketing é uma agenda programática. Sim. Você já tem que ter tudo pronto, quais são suas ações estratégicas. Em dezembro a gente apresentou para o time inteiro, cada dia do mês, quais são as ações que a gente vai fazer para conseguir bater a meta do mês, bater a meta do semestre, bater a meta do ano. Então o empresário, junto com o seu corpo diretivo, se ele tiver 1 ou 2, 3 diretores que seja, tem que sentar ali em novembro, em dezembro, desenhar o planejamento estratégico e executar o planejamento estratégico. O planejamento estratégico não é algo pétreo, tá? Não é algo sólido. Ele é algo dinâmico. Porque se o seu competidor, por exemplo, é igual um xadrez, se ele mexe uma pecinha no tabuleiro, você tem que estar preparado para mexer a sua peça também, que por vezes não estava no planejamento estratégico. Mas ter um planejamento estratégico traz 85% de previsibilidade. Então vai ter Copa do Mundo, legal. Isso ajuda ou atrapalha o meu negócio? Se atrapalha, o que eu posso fazer paralelamente para pegar esse ponto negativo e transformar num ponto positivo? Ou entender que aquele mês vai ser um mês de vacas magras, mas eu vou intensificar os 4 meses anteriores para ter caixa para sustentar naquele mês. Mês de eleição é um mês de menos consumo? É, porque todo mundo vai estar discutindo política. Então todo mundo vai estar comprando menos. Sabendo disso, o que eu tenho que fazer nos 6 meses anteriores para ter aquele 1 mês no negativo? Então aquele 1 mês no negativo, ele não vai quebrar minha empresa, porque eu fiz caixa nos 6 meses anteriores, porque eu previ aquilo. É diferente de uma pandemia, a gente não previa a pandemia. E na pandemia, 818 mil empresas no Brasil faliram. Dentre elas, 75% não tinham uma mínima presença digital. Não tinha um Instagram, não tinha um site, não tinha um relacionamento no WhatsApp com o cliente. Então a internet hoje, ela não é uma tendência, ela é uma pendência. E você precisa cada vez mais
ter um planejamento de marketing focado em estratégias de ações físicas, estratégias digitais e como ter uma ação híbrida dessas duas coisas. Então, a Ambev ainda investe na televisão, só que ela investe também na internet. Gilberto, eu não tenho dinheiro para investir na televisão. A internet é o ambiente mais democrático que você pode fazer. Você pode criar a marca da sua empresa, um branding, não só com um logo bonito, mas fazendo um bom conteúdo de valor para o seu cliente, gerando atração para o seu cliente, para que ele crie cada vez mais desejo por consumir o seu produto a partir de conteúdos como esse que a gente está fazendo. A gente já fez propaganda em TV, revista e tal. O que a gente mais faz aqui no dia a dia é o quê? Internet. É conteúdo, é ajudar o nosso potencial cliente. Então, quem está assistindo a gente são empresários que vão ter uma certa congruência que a gente está falando. Eles vão clicar aqui no primeiro link que está aqui embaixo, que é o Programa Escala de Negócios, vão chegar na nossa página, vão ver tudo aquilo que a gente ensina, vão ver os grandes cases de empresários que a gente tem, já ajudou mais de 6 mil empresas, faturar mais de 4,5 bilhões de reais, e falam assim, caramba, eu acho que eu preciso me capacitar com essa galera. Sim. E eles vão preencher um formulário, eles vão fazer a nossa imersão, vão sair daqui completamente diferentes, não reclamando, mas se preparando e tendo um 2026 muito melhor. Então, é isso que a gente tem que pensar, em gerar valor para o nosso cliente utilizando a ferramenta mais democrática que é a internet. Perfeito. Muito bom. Professor, você falou de marketing e todos nós aqui que já te conhecemos e o público que nos acompanha sabe o quanto você é um estudioso, um operário dessa disciplina tão importante para empresas que é o marketing. Quero fazer 2 perguntas aqui que eu ouço sempre nas mentorias e gostaria da sua resposta para a nossa audiência. Time interno ou agência de marketing? Essa é a primeira pergunta. Legal. Quando você começa a sua empresa, a diretora financeira é sua esposa, ou se for a esposa, a dona da empresa, traz o marido para cuidar do financeiro, fazer o back-office, né? Então, terceiriza para a família, né? Aí traz a filha para ajudar, o sobrinho para ajudar. Então, todo começo você vai terceirizando tudo. Você terceiriza para a agência de marketing, você terceiriza a contabilidade, você terceiriza para um BPO financeiro. Só que à medida que você vai crescendo sua empresa, que você entende que cultura é importante, que as pessoas estão dentro do negócio para essa cultura prevalecer, você vai deixando de terceirizar e vai internalizando esse time. Só que internalizar um time de marketing sem saber qual que é o papel do marketing, como funciona o marketing, quais são os indicadores-chave do marketing, você pode internalizar, gastar um monte de dinheiro e não gerar resultado. Aí você fala, pô, eu já contratei a agência 1, fiquei 3 meses e não teve resultado. Fui para a agência 2, fiquei 3 meses e não teve resultado. Agora eu vou internalizar. Internalizei, virou uma bagunça, o pessoal gastou dinheiro e não teve resultado. Mas por quê? Porque você não trouxe uma cabeça para dirigir sua equipe de marketing, que aí são os líderes. É onde o empreendedor tem que deixar de ser centralizador e começar a trazer lideranças que blindem ele dos nabos e ajudem ele a fazer o que ele é ruim. Empreendedor é ruim de processo, é ruim de rotina, é ruim de criar manual, é ruim de criar playbook. Empreendedor é o cara que sai quebrando parede com a cabeça. Ele é um bom vendedor, ele é um bom criador de produto, mas ele não é bom de processo e organização. Então traga diretores para isso. O diretor de marketing vai gerir o time de marketing, criando as rotinas, criando os manuais. O diretor de vendas faz a mesma coisa. O diretor de pessoas faz a mesma coisa. Então deixe de lado a centralização de achando que você é o rei da cocada preta, que você sabe tudo. E calce as sandálias da humildade, trazendo diretores. Gilberto, mas você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro porque você não traz diretores. Esse é o problema. Se você trouxesse, você teria dinheiro. É feito Tostines, né? É. Então, lá atrás eu tinha uma sócia, né, na minha escola, que eu falava, professor, a gente tem que contratar uma pessoa assim, tal. Falei, professor, agora o caixa da empresa está apertado. Eu falei, o caixa da empresa está apertado porque a gente não tem essa pessoa, professora. Professor, não é bem assim. Então, sabe aquela pessoa que tem 60 anos de idade, que já foi passada para trás, já emprestou dinheiro, a pessoa não pagou, que não sei o quê, que não confia tanto nas pessoas? Então, você tem um bloqueio de confiança, isso interfere na sua empresa. Então, se você é um empresário que por algum motivo você já se frustrou com as pessoas no passado, tenta ressignificar isso. Nem todo mundo é ruim e malandro. Tem gente que você pode confiar. Então, é melhor você confiar em 10 pessoas, tomar calote de 2,
do que você não confiar em ninguém, ser centralizador, trabalhar pra caramba e uma hora você morre na empresa, as pessoas vão ficar sabendo só 2 dias depois quando você começa a feder. Entendeu? Sozinho, né? Segunda pergunta que eu sempre ouço e é a grande dúvida. Orçamento de marketing. Ele deve ser um orçamento definido e atrelado ao faturamento, por exemplo. Deve ser um orçamento aberto, com um caminho ali baseado no retorno. Enfim, como definir da melhor forma o orçamento para o marketing. Legal. Marketing ele faz parte do planejamento financeiro da empresa. Então a primeira coisa é saber quanto que eu vou alocar de marketing para o meu negócio. Então tem empresas que alocam 3%, 5%, 10%. Já conheci empresas que alocam 20% da verba em marketing. Só que não é sobre quanto que eu vou alocar em marketing. É saber quais são as ações que eu vou implementar em marketing e quais são os resultados financeiros que aquelas ações vão gerar. Porque se eu estou colocando ali R$1.000 em marketing e aquilo está me voltando R$100.000, eu vou investir R$50.000 em marketing. Agora, se eu estou pagando R$3.000 para uma agência, mais R$1.500 para ela fazer tráfego pago, e eu vejo que isso não retorna em absolutamente nada, não adianta investir aqueles R$4.500 em marketing porque não está voltando. Então não tem estratégia. Essa agência cuida de você, de uma empresa de telha, de uma panificadora, de uma pizzaria, de uma clínica, de uma escola. Ela não tem as especificidades do seu negócio. Então, é saber o que você vai fazer, qual que é o retorno que aquilo vai trazer, para depois pensar em quanto é que você vai investir. A princípio, Gilberto, estou numa página em branco, nunca investi em marketing, milão. Bota R$1.000 e vê quanto é que volta. Uhum. Não tem R$1.000, 100zão. Bota R$100 e vê quanto é que volta. Agora, o que você não pode é não fazer nada. Empresa, para crescer, ela precisa de investimento. Investimento principalmente em gerar alcance. Que a pior coisa que existe é você ter um produto excelente, um serviço maravilhoso, mas as pessoas não saberem que você existe. É aí onde o marketing entra. E a terceira pergunta sobre marketing, para fechar aqui, perguntas que a gente recebe muito nas mentorias, nos contatos, como a imersão mesmo, dentro da imersão, as pessoas querem ter essas respostas dentro ali dos 3 dias que nós temos. Indicadores de marketing. Se eu tivesse 2 e precisasse escolher 2 ROI ou taxa de conversão, escolheria ficaria com os 2, qual seria a sua recomendação? Ou teria um terceiro que você diz, para marketing esse é o ponto de partida? Legal. É assim, quando eu penso que eu tenho investimento de R$100 e está me voltando 500, tem um ROI ali de 5, pô, meu ROI está altíssimo, está muito bom isso. Mas ele, quando eu investi 1 milhão e voltou 3 milhões, eu tive um ROI de 3. Então, mas são 3 milhões, né? Então, eu tenho que pensar muito em ROI, só que mais que isso, eu tenho que entender que marketing não é uma ação. Marketing é um funil que começa de descoberta, quantas pessoas que sabem que eu existo, depois uma consideração, que é um relacionamento daquelas pessoas comigo, até uma etapa de conversão. Conversão é quanto que elas pagam. Agora, de cada etapa desse funil, qual que é a minha porcentagem de conversão? Então, a conversão ela é fundamental, mas pensando em etapas de funil. Porque não pensa que você vai colocar uma propaganda no outdoor, a pessoa vai falar assim, estou apaixonado por essa empresa, vou comprar. Não é assim. Então, existe uma jornada do cliente. E pensando nesses passos da jornada, eu vou metrificando a taxa de conversão de cada etapa. E a primeira coisa é pensar em aumentar as taxas de conversão. Depois aumentar o budget. Porque se a taxa de conversão está baixa, se aumenta o budget, não vai influenciar em nada. Aí a agência de marketing vai pedir para você investir mais. Mas enquanto a taxa de conversão está baixa, significa que a sua eficiência operacional enquanto empresa está ruim. Por isso que indicadores financeiros como EBITDA são fundamentais, como receita bruta são fundamentais, para você chegar nessa clareza de saber quanto é que você vai investir e quanto é que vai voltar. Perfeito. Tá vendo que a coisa não é tão simples assim? Não. Né? Por isso que... No programa Escala de Negócios, inclusive, eu acho que eu já acompanhei várias edições e você tira praticamente um dia inteiro para ensinar só marketing. Né?
Eu venho da publicidade tradicional, Gilberto e Matheus, e a gente começou a trabalhar com a internet, assim, eu comecei a trabalhar na minha carreira com a internet em 2013, 2014 ali, né, de forma mais intensa. E na publicidade tradicional, você tem veículos de mídia massiva e de alcance massivo que às vezes não te dão tantos indicadores, tanta clareza de público, tanta clareza de qualificação, e acaba que fica uma coisa meio no ar ali. Você faz porque tem que fazer mesmo, porque também não vai deixar de fazer nada. Já com o advento da internet, você tem indicadores claríssimos. A gente tem, inclusive, na Space Edu, um ecossistema de BI muito suportado por dados, né, que ajudam muito na clareza da tomada de decisões estratégicas, decisões que impactam orçamento, budget e tudo isso. E como que a gente pode pensar do cara usar a ferramenta da internet, a inteligência artificial, as automações, né, em todo esse cenário? Qual que é o maior valor ou qual que é para onde o empresário mais deveria olhar a partir do momento que muitos, infelizmente, até às vezes por faixa etária, tem preconceito com a internet. Falando esse negócio de internet aí é só para os meus sobrinhos, para os meus netos e tudo mais, só que muitas vezes ele não abre os olhos para o tamanho da oportunidade que ele está vendo ali, né? Tá. É o seguinte, vamos dividir aqui em publicidade, comunicação e marketing, tá? O publicitário raiz, ele é um cara que ele investe em grandes campanhas com foco em branding. E na cabeça dele é difícil metrificar indicadores de branding, tipo quanto que isso vai refletir em vendas. Tá? Uhum. O marqueteiro mesmo, esse novo marqueteiro do mundo digital, o foco dele é totalmente performance. Então ele investe no anúncio, ele quer saber qual que é o CTR, o CPM, o CPC, quantas pessoas chegam na página, qual que é a taxa de conversão da página, qual que é o número de leads, qual que é o custo por lead, quantas reuniões daquilo foram geradas, quantas reuniões realizadas, quantas vendas foram feitas. Ele pensa em performance. Só que vamos pensar no seguinte, quando aparece um anúncio na frente de uma pessoa no Instagram, de uma marca que ela conhece, é mais fácil ou mais difícil dela clicar? Mais fácil. Mais fácil. Então, quer dizer que isso pode reduzir o seu custo por clique, isso pode reduzir o seu custo por lead e, eventualmente, reduzir o seu CAC. Então, investir em branding, tornar sua marca mais conhecida, faz com que eu ande no shopping, olhe para o lado esquerdo e veja uma loja de roupas masculinas escrito Michel's. E do lado direito, uma loja escrito Reserva. Daí eu tendo mais a entrar em qual loja? Naquela que é mais familiar, geralmente. Né? Naquela que é mais familiar, que eu conheço mais. Uhum. Então, não tem como falar que o branding não é importante. Então, desculpa aí os marqueteiros, mas os publicitários têm razão e os marqueteiros também têm razão. Por isso que a gente coloca tudo num bolo, sabe? Que é comunicação ali. Dividindo em marketing, em branding, performance, alcance de marca, porque as duas convergem para o mesmo lugar, que é reduzir os indicadores-chave e aumentar vendas. Sim. Quanto mais uma marca é conhecida, mais ela vende. Então, por exemplo, se a sua empresa hoje não tem um posicionamento digital, lembra do seguinte, a sua ausência abre preferência para a concorrência. Se você não está hoje na internet, não está postando, não está gerando valor para o seu cliente, e o seu competidor está, ele pode ser 10 anos mais novo que você, ele pode ser menos experiente que você, ele pode ter até um produto pior que o seu. Só que ele está aparecendo na mente do cliente. Sim. E ninguém compra o que desconhece. As pessoas só compram aquilo que elas conhecem. Vai totalmente de encontro com o que você fala sobre empreender ser um ato de coragem. Né? Muitos empresários, por não ter esse advento da coragem, não usam com coragem a internet. Né? E aí acabam perdendo a oportunidade porque alguém talvez mais corajoso, mais novo, mais atrevido, vai usar e vai ter mais resultado que às vezes o cara que tem a empresa mais estruturada. Né? Sabe qual que é a matéria-prima da coragem? O método. Toda vez que você sabe como fazer aquilo, você tem mais coragem para fazer. Sim. Então, estudar e entender o marketing te dá mais coragem de fazer o marketing. Então, coragem não é o ato de primeiro coloca o pé, depois ele coloca o chão, não é só fé. A coragem advém
ou de amor. Por exemplo, se seu filho está na boca de um jacaré, você vê um jacaré vindo na sua direção, você sai correndo. Agora, se seu filho estiver na boca dele, você vai socar aquele jacaré até tirar seu filho dali. Então, é amor que te constrói essa coragem. Só que eu não posso transportar esse mesmo amor para minha empresa só com coragem e não ter método. Porque eu vou ter muita força de vontade e a pior coisa que existe para o empresário é trabalhar muito e não ter resultado. Eu nunca vi um empresário que trabalha muito e que tem muito resultado tendo burnout, ansiedade ou depressão. Eu já vi gente que trabalha muito, que não tem resultado, tendo tudo de ruim que você puder imaginar. Então, trabalhar duro não é o problema. O problema é trabalhar duro sem método. Perfeito. Daí o resultado é meramente uma sorte. É isso. O professor falou da coragem e o maior insumo para a coragem ser o método, ser a técnica, o conhecimento, me veio rapidamente a lembrança do Ayrton Senna, né? Guiava um carro de Fórmula 1 a mais de 300 km por hora, sem a maioria dos recursos de proteção, de segurança que tem hoje, mas era uma pessoa que dominava a técnica, tinha brilhantismo no que fazia. Assim, deveria ser o empresário, ser um profundo conhecedor da arte de empreender, de gerir o seu negócio. Sim. Dentro do Scala, professor, a gente consegue, na tua opinião, prover todo esse arsenal de ferramentas, esse arsenal de conhecimento ao longo dos 3 dias? Para quem que para quem seria? É só para aquele que não domina? Ou para aquele que está desatualizado? Para quem é o Scala? O que a gente obtém nesses 3 dias de programa? Tá. O programa Scala de Negócios, ele não é só uma imersão de 3 dias, né? Ele tem um acompanhamento personalizado de 3 meses, que é a implementação daquilo que foi ensinado em 3 dias. Em 3 dias eu não vou ensinar tudo, mas eu vou ensinar tudo que ele precisa para crescer a empresa dele. Ou seja, são as melhores e mais atuais práticas sobre gestão, marketing e vendas. E além de ser um empresário, eu sou também professor de química. Minha cabeça é com uma tabela periódica, então funciona tudo com processo. Então a gente ensina com didática. E o nosso foco não é ensinar, é fazer o empresário aprender. Porque se ele só vê aquilo, mas não aprender, ele não consegue implementar, não consegue gerar resultado, logo ele não vai ser um depoimento e um case de sucesso para mim. Logo eu não cresço enquanto empresa. Então o lema é crescer para crescer. Eu preciso crescer o empresário para crescer enquanto empresa. Por isso que a gente solta depoimentos lá no Instagram toda semana, que são grandes cases, pessoas que cresceram 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E aquilo não é só coragem, aquilo é metodologia. Então, a Valkyrie e o Gabriel, por exemplo, donos da RC Card, em 1 ano de acompanhamento conosco, cresceu 10 vezes. Mas só a gente sabe o que a gente fez ali por eles. A gente teve que demitir grande parte do setor comercial, implementar uma nova cultura de vendas, pegar uma cultura de banco, Goldman Sachs, colocar ali dentro, contratar um diretor comercial, contratar uma nova RH, mudar toda uma estruturação de pensamento da empresa. Então, nesses 3 dias, vocês vão ser regados a muito conhecimento profundo. Eu não gosto de ser raso como um pires, mas a grande função de um professor é transformar aquilo que é complexo em algo simples de ser entendido e aplicado. Então não é um MBA teórico, são métodos práticos para você implementar e colher pequenas percepções de progresso semana após semana. O empresário ele tem uma síndrome de apequenamento, né? Não é para mim, não tenho tempo. Entra nas 7 objeções clássicas que nós falamos aqui, dentro dos programas que nós temos, mas ele acaba caindo nessa enormidade de desculpas. Mas, de fato, o programa ele se aplica para qualquer empresário, para uma empresa grande, para uma empresa média, para uma empresa em estágio inicial. Se você pudesse dizer assim, olha, se você está nessa situação, se você deseja isso, para quem é o Scala, para quem é esse programa? Não é para qualquer empresário. Eu não recomendo o programa Scala de Negócios para você que está começando sua empresa agora, que tem
2 colaboradores, que ainda está tentando achar o product market fit ali, não sabe direito qual produto vai desenvolver, o Scala não é para você. O Scala são para empresas que já têm ali mais de 1 ano, 2 anos, já tem minimamente um time ali com pelo menos 10 pessoas, faturam ali acima de pelo menos R$100 mil por mês, para eles conseguirem entender o que a gente está falando e terem um time que vai ajudar a aplicar aquilo. E é claro que durante os 3 meses de acompanhamento a gente ajuda a contratar novas pessoas, tal. Então não recomendo para pessoas que estão começando, sabe? Para quem está começando, vai para o site do Sebrae ou consome os conteúdos gratuitos de YouTube, isso aí vai te ajudar bastante. Sebrae ajuda muito. Eu, com meus 13 anos de idade, eu comi com farinha o site do Sebrae para organizar a minha empresa para montar os 23 anos. Então, a Scala é mais para esse perfilamento de empresários que já faturam ali acima de R$100 mil, que já tem minimamente um time ali para conseguir entender o que a gente está falando. Tá? E também não serve para o empresário acomodado. São empresários com fome de crescimento, com ambição. Se você quer levar a sua empresa para um próximo nível, comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Nunca se apequene para caber num lugar que não é seu. Você nasceu para ser grande. Só que você vive num ambiente onde as pessoas não acreditam em você, acham que você é um Zé Maluquinho, acham que você tem ideias totalmente fora da caixa. E pelo fato delas não pensarem como você, elas falam que o que você está falando é maluquice. Aí quando você vem para uma imersão como essa, você fala assim, achei meu bando de loucos. Todo mundo pensa assim como eu, que é 3,5% da população só. Muito Acho bem. que o líder do bando de loucos, nesse contexto, acaba sendo você, Gilberto, porque hoje a gente vê que o setor educacional, principalmente com a internet, com as possibilidades que a internet traz, ele cresceu muito no Brasil. Então você estourou muitas empresas que treinam empresários, você tem muitas mentorias, você tem um setor aquecido e muito por conta da coragem de alguns que são atrevidos, mas não tem track record. Eles são corajosos, mas não tem bagagem. E você é um cara que as pessoas veem você numa primeira camada, mas muita gente não sabe o tamanho da sua jornada. Você cresceu, você é o cara da escala, você cresceu de uma escola feita com muita coragem, ali, com muito sangue, suor e lágrimas de verdade, né? Para um grupo de escolas. Aí hoje se atua em setores aí que muita gente também não sabe, mas é investidor, é um cara que tem negócios em setores importantes, em indústrias diversificadas. Mas acho que vale até falar um pouco disso. O Gilberto por trás do professor, né? O Gilberto empreendedor, o Gilberto corajoso, entendeu? Que eu acho que as pessoas criam muitas vezes um pré-julgamento. Esses caras de internet, entendeu? Sim. Esses caras aí, chega tráfego para mim, não sei o que, já cria um certo... Mas o empresário, principalmente o empresário que vem para o Scala, ele aprende que internet, automação, inteligência artificial são ferramentas de crescimento, são ferramentas que vão levar ele para um nível maior, né? Uhum. Mas a sua jornada, por exemplo, demonstra que você aprendeu muito na prática, né? Fazendo força no dia a dia ali, estudando, trazendo o que você tinha dos livros para a prática da vida real. Sim. É uma sala de aula com menino gritando, bolinha de papel na parede e tudo mais, o negócio caótico ali, você tem que lidar com as emoções de todo mundo, com as ansiedades de todo mundo, né? Várias vezes a gente conversou aqui, eu fico pensando o seu carinho e o tamanho da sua humanidade, de quando, talvez, não sei se vocês já conversaram a respeito disso, Matheus, mas ele desenvolveu um método na época do COP, que ele atendia o aluno que queria se formar em medicina individualmente, para entender o complexo da vida daquele aluno ali, como que era o sono dele, o quanto de disciplina ele estava disposto a imputar sobre o estudo para passar na faculdade de medicina. Já aprovou mais de 6 mil alunos? 16 mil médicos. 6 mil eu fui humilde, né? Mais de 16 mil alunos cuidando, não tem um pensamento de massa. Então é 16 mil, que é um número absurdo de novos médicos que foram colocados no mercado. E aí, pensando nesse contexto que é ultra específico, você formar um médico, você trazer até para o ambiente empresarial, sendo empresário, é até mais fácil, né, Gilberto? Então, cara, é de se admirar para todos nós aqui, é de verdade um orgulho grande trabalhar com você. Mas o que você poderia jogar para a gente aqui, para o pessoal que está assistindo,
sobre ser empreendedor, né? Sobre a realidade nua e crua de ser empreendedor, né? E o tanto que isso é importante para uma nação, importante para a vida das pessoas, importante porque a gente é um motor da economia de verdade. Independente da política, independente da ideologia, independente do cenário social, ou de Copa do Mundo, ou de desafios de qualquer espécie, o empreendedor é que empurra, com a força do braço, muitas vezes, um país. Assim, John, desde quando eu fundei minha primeira empresa, com 23 anos, que era um cursinho pré-vestibular, nessa época eu não pensava muito bem na palavra escala, mas eu pensava sempre em ser grande. Eu nunca gostei de me apequenar para caber num lugar que não é meu. Então eu sou um balão em expansão, né? Então comecei com um cursinho, depois foi para um ensino médio, um ensino fundamental, chegamos a 1.000 alunos numa cidade, uma cidade ficou pouco, fui para outras cidades. Ou seja, é escala de negócio físico mesmo. Então eu não sou o cara da internet, sou negócio físico. E depois eu vi uma oportunidade na internet também de espalhar essa educação para diversas partes do Brasil com custo menor. Porque montar, crescer um prédio, tal, é um negócio que tem custo. Sim. Aí quando eu vi a internet gerando essa democracia, então eu criei cursos online para ajudar estudantes de escola pública a estudarem e a serem aprovados em faculdades de medicina públicas. Então dessa forma a gente aprovou 16.000 alunos para medicina nas melhores faculdades do Brasil e do mundo. Depois disso eu investi em indústria farmacêutica, hoje eu tenho a Forte Life, que atende aí 36.000 drogarias no Brasil, num país ali com a média de 95.000 drogarias. A gente está em 50% de market share quase. Eu tenho não uma drogaria, mas uma rede de drogarias. E tem a Space Edu aqui hoje com vários programas educacionais, dentre eles programas online, que abrangem milhares de empresários no Brasil inteiro. Ou seja, tudo que eu sempre fiz foi pensando em escala. Mas não com a palavra em escala, assim, mas com a palavra impacto. Eu queria ser grande. Para mim, só mudar o meu bairro não era suficiente. Então, tem gente que tem missão nível 1, que é aquela pessoa que ela quer ganhar dinheiro para ela, pra comprar um apartamento, comprar um carro. Tem gente que já tem missão nível 2, que é aquela que quer mudar a vida dela e das pessoas ao redor dela. E tem gente que tem missão nível 3, que são aquelas pessoas que querem mudar o mundo. Eu, de fato, eu me englobo nesse tipo de pessoa aí. Então, vou começar mudando o Brasil. Logo, logo, a gente chama Space Edu. Esse nome aqui não é à toa, já é um nome americanizado, porque o Elon Musk tem SpaceX, vai que ele quer virar meu sócio na Space Edu, né? Sim. Já pensando em internacionalizar isso. Vai absorver. Mas nosso foco já deixou de ser dinheiro há muito tempo. Nosso foco é impacto. E a gente acredita que é a educação empreendedora que pode construir esse novo Brasil que a gente quer. Então, vamos reclamar menos, se preparar mais e ter um ano não de crescimento, mas um ano de recordes. É isso que eu desejo de 2026 para todo mundo que está assistindo a gente. Boa, muito bom. Muito bom. Muito bem. Professor, nós falamos de economia, política, Copa do Mundo, eleições, NR1, a carga tributária, vendas, marketing, gestão de pessoas. Mas tem um assunto que você gosta muito, que pelo tempo que nós estamos juntos aqui, eu observo, que é o tênis, que é um esporte individual. Por mais que exista a prática em duplas, ele é muito individual na concentração, na preparação, na técnica, nos fundamentos. Se você pudesse fazer uma analogia com o esporte tênis, com a prática, o tenista, com o empresário, quais seriam os pontos em comum entre esse esporte que você gosta muito, com o desafio, com a loucura, com a coragem que um empresário precisaria ter? Tá. Ó, eu acordo 5h30, vou treinar na academia, né? Primeiro, para cuidar aqui da musculatura, porque 37 anos, tá virando um senhor, já precisa cuidar, né? E todo dia à noite eu pratico tênis ali há vários anos, porque o tênis ele é um esporte de, além de técnica, de diálogo interno, de saber muito bem controlar seus pensamentos. Quando você erra um golpe ali, quando você erra uma ação, quando você pensou em fazer uma coisa e saiu errado, seu competidor ele já vê uma forma de crescer em cima de você. Se você começa a mancar a perna esquerda, ele já sabe, eu vou tocar ali.
Se ele vê que o seu backhand não está indo bem, ele vai tacar ali. Então você tem que saber controlar muito bem seus pensamentos, porque se você perder aqui, você perde o jogo. Então o tênis ele me ajuda a não ter pensamentos distorcidos, a não me dar ao meu competidor e a criar um diálogo interno de não deixar com que os pensamentos negativos sejam maiores que os pensamentos positivos, que é o que basicamente o empreendedor vive no dia a dia dele. Ele tem 85% de problemas a serem resolvidos. Se ele entrar nessa espiral negativa descendente, ele entra em depressão. Então o tênis é a mesma coisa. Quando você entra numa espiral negativa descendente, você vai perder o jogo. Então, diante da adversidade, você respira e fala: como que eu posso contra-golpear para sair dessa zona de desconforto? Então, por isso que eu pratico tênis, além de ser um esporte individual que só depende de mim, não tem como reclamar de ninguém. É igual o cara que pratica vela, né? Ele chegou ali em segundo colocado, vai dar uma entrevista para jornalista e fala assim: ah, mas o vento hoje não estava muito a favor. O primeiro colocado tinha o mesmo vento que ele. Então não tem como você reclamar. Então o tênis me ajuda nisso. Então recomendo o esporte para todo mundo, aquele esporte que você mais gosta, mas o tênis é o que está na minha vida há muito tempo. Aí, desafio qualquer um que estiver assistindo vocês aí para jogar tênis. Vamos começar, né? Não sou o Djokovic, mas eu tenho muita força de vontade. Mas é o Djokovic. É o Djokovic. E turma, ó, foram vários assuntos que a gente trabalhou aqui hoje, que a gente abordou. Acompanhe o Spacecast toda semana, o podcast da Space Edu, tão rico como esse, regado a mentorias, então não é só um bate-papo aqui, tem muito aprendizado real que você pode implementar na sua empresa. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o programa Escala de Negócios, você vai clicar no primeiro link aqui na descrição, vai se cadastrar e o nosso time vai marcar uma reunião para entender um pouco mais sobre o seu negócio e ver se esse é o melhor programa para você. A SPC hoje é um ecossistema de soluções com vários programas educacionais para ajudar diferentes tipos de empresa, em diferentes segmentos, em diferentes fases, e a gente vai encaixar aqui o melhor programa de acordo com a sua empresa. Então te vejo no próximo vídeo, se inscreve no canal e um grande abraço. Matheus e Jonathan, obrigado pela presença aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, para mim é um privilégio. Valeu, gente.